Esse é o Nós a História, o podcast Nós a História. Você nos escuta na academia, transando. Aliás, muitas pessoas transam ouvindo esse programa, né? E se excitam mais. Elas ficam muito mais excitadas, porque vai entrando conhecimento e a pessoa vai se excitando, né? Tem muita gente saindo. Tem muita gente que só tá transando no mundo porque tem algum tipo de conhecimento, senão não transaria. Né? Não é a pessoa que bate o olho e fala assim, eu quero transar. Mas depois que a pessoa começa a falar, dá vontade de transar. Né? Então é por isso que existe o Nossa História, para você transar. A gente sabe que tá ajudando você aí desse lado aí, certo? Muito obrigado a KTO e muito obrigado a Grupo e nossos queridos patrocinadores. Estamos virando o ano. Obrigado pela parceria. É um mundo, para você que não faz podcast, tá? É um mundo muito complicado. Absolutamente complicado. É difícil fazer podcast no Brasil. É muito difícil, né? Porque além de ter tempo para fazer isso, ter equipamento para fazer isso, é uma coisa que está crescendo. Agora, ganhar dinheiro, ter patrocinador, ter empresa que entende o crescimento desse jogo aqui, chamado podcast, nos deixa muito felizes. A gente tem duas aqui. Então, muito obrigado ao Felipe, toda a turma da Gruppen. Muito obrigado ao Cássio, toda a turma da KTO aqui no Brasil, né? E ao Sueco lá em Malta, pela confiança. A gente mistura na Gruppen tecnologia e na KTO probabilidade na história e faz uma brincadeira durante o programa aqui. A gente agradece muito essas duas parcerias aí. É um podcast que ganha dinheiro no Brasil. Um podcast que ganha dinheiro no Brasil. E é só o começo, porque a gente tem cada vez mais fãs e a gente agradece as milhares e milhares de pessoas que nos escutam no Spotify, principalmente. Muito obrigado a você que está aí. Compartilha, nos segue lá, que isso é muito importante para suas grafias lá no Spotify. E um beijo pro pessoal do Spotify, que convida o Arthur para palestrar, né, nos dá as novidades do Spotify antes. Olha, vai ter enquete agora. Olha, agora vai dar para misturar música e mais um monte de coisa. Aliás, tá caindo de maduro um podcast, né? Um talking, o que, mano? Music and Talk. Music and Talk com o Peninha de Bob Dylan, né? Tá caindo no colo. Tá caindo no colo, assim, sabe, né? Mas beleza. Só quero dizer o seguinte, ainda bem que tem dinheiro, porque é o seguinte, eu não estou aqui para dar a minha opinião, eu estou aqui para vender a minha opinião. Eu não dou opinião. É tanto conhecimento, é uma profundidade, tantos anos de leitura, de conhecimento e de discernimento, que isso tem que ter um valor, né? Então eu vendo a minha opinião. Se a gente não tivesse patrocinadores, eu não estaria aqui dando em troca de dinheiro, a minha opinião. Mas eu começaria dizendo o seguinte... Né, cara? Essa é maravilhosa, né? É para quem dá opinião de graça, porque a opinião não vale nada. Então, essa é a minha frase favorita, que é de mim mesmo. Se você está dando a sua opinião de graça, deve ser porque ela não vale nada. Então, eu começaria no outro tom, eu começaria dizendo assim... Feliz Natal pela 1.685ª vez, porque esse é o Natal de número 1685. E agora eu lanço essa batata quente para vocês e quero que vocês me digam por que esse é o Natal de número 1685. Essa seria a pergunta mais fácil que o professor Peninha poderia fazer para os seus dois alunos que matam a aula, que ficam no fundão. Que leram minha coluna. Porque, tipo assim, ela é barbadíssima de ver isso aí, né? Porque estávamos nós aqui falar de pessoas que roubam histórias, que roubam reportagens, que roubam algumas coisas para montar algumas outras ideias chamadas livros ou colunas. O Davi, por exemplo, rouba. O Davi, tu conversou perto dele, ele é uma coluna. Ele rouba a tua ideia e bota na coluna, Davi Coimbra, né? Que já participou da nossa história. Mas assim, nós estamos falando, estamos vivendo, estamos gravando isso aqui no dia 24 de dezembro, né? De uma das histórias que mais roubou histórias daqui, dali, consolidou do jeito que tá. Né? A história cristã do Natal é uma história apropriada de várias outras histórias que foram se juntando, né? O Papai Noel veio de um lugar, os presentes veio de outro lugar, o dia 25 de dezembro veio de outro lugar, a árvore de Natal veio de outro lugar, o Peru veio de outro lugar. Todos os itens, né? São itens que alguma outra história... Apropriados indebitamente. Mas, como disse o Eduardo Bueno num dos grandes programas de rádio do Brasil, chamado Timeline, no dia 25, agora no dia 24, aproveite antes da noite, vá pra rua se não estiver nublado, olhe pro sol e ajoelhe-se. E agradeça, porque essa festa existe antes de qualquer outra coisa por uma questão geográfica. Hoje é a noite mais longa do hemisfério norte, né? E essa noite mais longa vai ser a noite mais longa, e a partir daí se encaminha para um longo caminho até o verão. E aí a comemoração se dá porque o homem parou de andar,
o homem parou, se aquietou. Não se diz mais o homem, não se diz mais o homem, a humanidade. A humanidade parou de caminhar para lá e para cá, sentou, vou ficar por aqui, né? Parou ali, parou na região da França, ali onde tem a Romanée-Conti hoje, vou ficar por aqui, vou fazer vinho, né? E aí eu vou agradecer ao sol, que ele me ajuda muito numa coisa chamada agricultura. Então, agradeço ao sol, Peninha, tô certo ou errado? Hoje é o dia de agradecer ao sol. Hoje é o dia do Festival do Sol Invicto. Hoje é o dia em que se festeja a vitória do sol sobre as trevas. Hoje é o dia do Natal Luz, né? É uma festa milenar, é uma festa com mais de 10 mil anos, é uma festividade pagã diretamente ligada ao solstício de inverno. Os povos antigos todos, é uma coisa tão óbvia, né, cara? Todo mundo tinha que saber isso. Assim, eu me sinto até meio ridículo comentando uma coisa assim que deveria ser um conhecimento do senso comum, né? E ele gera ainda outras reflexões pelo fato de a gente aqui no Hemisfério Sul ter importado esse mesmo ritual, né? E sem perceber que aqui é o exato oposto, Aqui tinha que ser o festival de verão, não o festival de inverno, né? O sol ia se pondo cada vez mais cedo e nascendo cada vez mais tarde, até que na virada do dia 21 para o dia 22 era o solstício de inverno, a noite mais longa e o dia mais curto. E a partir do dia 24, ficava nítido de que o processo estava se revertendo para uma noite mais curta e um dia mais longo. Então se festejava o quê? O nascer do sol vencedor, do sol invicto, né? E aí culturas antigas estabeleceram como o nascimento do deus Mitra, o deus da sabedoria, um deus persa, justamente nesse período, né? E era um culto solar, como a maior parte das religiões anteriores, né? E aí não só religiões, né, Peninha? Cultos, a gente dá uma complexidade quando a gente fala religião. Religião é uma coisa muito maior, mas assim, as pessoas entendiam, imagina, não tinha o Google. Isso aí não tinha o Google. Anteriores. Mas eles entendiam que água e sol juntos davam alguma coisa, entende? Não, mais do que isso, né? Mais do que essa percepção meteorológica, porque a percepção meteorológica é meio que o berço dessas crenças aí. Mas a simbologia, né, do que é um festival de renascimento. Porque quando a gente está falando de Natal, se a gente vai falar de Natal, a gente precisa falar do número que o Peninha falou. Peninha, por favor, eu não olhei aqui na volta, mas tu tá falando de 336 em Roma, né? Por isso que tu falou 335. Claro, aí tu tem Constantino, tu tem a definitiva desligamento da crença cristã da judaica, né? A partir dali. Da pagão, na verdade, do pagão, mais do pagão ainda. O primeiro imperador romano cristão é um Constantino, um convertido, que nasce pagão e se torna cristão. Mas esse festival, isso que o Peninha está falando, que eu não vou, obviamente, não vou me dar não vou ousar discordar, dizer que não, mas é uma concepção pré-cristã, né? Claro, não, lógico, mas como é um festival de renascimento e como festivais de renascimento aparecem ao redor de várias culturas. E o sol, Jesus, o próprio sol e Jesus Cristo são comparáveis. Semioticamente, simbolicamente. Então, quando o cristianismo resolveu se apropriar desse festival, o argumento foi que a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Portanto, era lá no fundo um culto solar, um culto à luz. Só que daí era uma luz metafórica. Jesus havia trazido luz à escuridão pecaminosa da humanidade. Então, Jesus era um sol, né? Mas foi pendurado, perdão, Peninha, por te interromper, mas eu só queria, porque ontem eu dei uma lida nisso e apareceu bastante para mim, e foi pendurado em uma árvore, né? Em cima do Monte Calvário. Ele está ereto, ele tá com os braços abertos, ele se expande aos lados e acima em uma estrutura vertical, tal qual uma árvore enraizada por sangue, né? Com coroa com uma coroa vegetal na cabeça, tal qual os louros lá, né? Na Grécia Antiga, aquela porra toda lá.
Então, todas essas simbologias, elas são observadas, assim, né? Inclusive as bolas penduradas da árvore Jesus Cristo. Tem uma sacada, tem uma sacada de felicidade, né? De alguém, de um grande marqueteiro, assim, né? Na real, assim. Porque, digo na visão cristã disso. Porque as datas comemorativas, a gente usa a palavra comemoração também numa coisa meio festiva, né? E não é só isso, mas as datas comemorativas cristãs eram datas de tragédia, né? Do dia da morte, tem o renascimento, né? E aí eles pegam e observam aquilo que é antes de qualquer outra coisa geográfica, né? Que é a noite mais longa, depois, a partir dela, tudo será melhor. Vai ter o renascimento, vai ser mais claro. Agora não tem mais escuridão. Agora, a partir de hoje, vai diminuir, né? O gráfico começa a descer com o sol aparecendo muito mais. Isso é interessante de ver, assim, também, né? Dessa inteligência, né, da igreja de se adaptar a um tempo, né? E eu não sei exatamente... Não, marqueteiro, inteligência marqueteiro. Acho que era o Luiz Anguanais e o Washington Oliveto deviam ser os assessores do E não Vaticano. É nem dia 25 de dezembro, essa noite mais longa. 20 ou 21 ou 22, né? Um desses dias, né? Em geral de 21 para 22, né? Varia, né? Mas é de 21 para 22. A Saturnália. A Saturnália era de 17 a 25. Era uma semana, né? Eles começavam a festejar no dia 17, que ia começar a diminuir, chegando no auge da diminuição no dia 20, na noite de 21 para 22. Essa sim a noite mais longa, o dia mais curto. E aí eles continuavam a celebração, que chegava no auge no dia 25, quando ficava claro que o processo realmente tinha se concretizado e o dia já não era igual à noite, né? Ao contrário, já estava... Hoje é um assunto muito perigoso, né? Quando a gente fala na claridade e na escuridão, porque isso tem um outro tipo de temática onde se observa esse tipo de fala hoje, mas, e aliás o Rodrigo Silva, né, no último capítulo com a gente, o arqueólogo, falou muito sobre isso, né, falando de arqueologia, era muito claro para os nossos ancestrais, vou chamar assim, de uma maneira um pouco mais educada, a importância da claridade e o medo da escuridão. Óbvio. Né? É uma coisa muito mais do que qualquer outra. Eu acho que a gente tinha que desvincular essa história de qualquer conotação de cor de pele. Isso tinha a ver com alimentação. O negro era escuro, o claro era branco, ponto. Tinha a ver com defesa de qualquer coisa, de um animal que está entrando no teu lugar, tua caverna, o que tu vai chamar para te proteger, né? Mas assim, vamos lá. Os gregos faziam festa nessa mesma época para Dionísio. Todos, né? Os persas. Os persas, os egípcios para Osíris, né? Egípcio. Para Osíris, né? Ou seja, a gente está numa festa que hoje é muito mais católica, é muito mais cristã, mas ela tem uma riqueza absolutamente ampla, e por isso que é muito bobo também o anticristão, não aqui como uma temática terrorista, tá? Mas achar o Natal que blá, 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 blá. Tudo bem, pode pegar a parte econômica, né? Que são os chatos mais chatos, né? O capitalismo, o comunismo, beleza. Consumismo. O Natal virou puro consumismo. Aliás, o Papai Noel gorduchão, né? Daquele jeitão ali, foi consolidado no século passado pela Coca-Cola nos Estados Unidos. Quando ele formatou mesmo, eles foram copiando. E era azul, ainda deixou vermelho. O Papai Noel azul que virou vermelho, cor de verme. Então, cara, o Natal, querido anticristão, que fica brigando com a avó, ele não é só cristão, querido. Ele é tudo, né? Ele tá falando da tua comida, da tua alface. Da tua alface. O Natal contemporâneo ele não é assim também, né, cara? O Natal contemporâneo não é assim, né, cara? O Natal contemporâneo ele pega vários elementos que já existiam para justificar uma existência mais nova, que é essa coisa assim, de Jesus Arthur, Cristo até aí. os presentes, Arthur, tem um significado antes de Jesus Cristo. Claro. Entendeu? Olha, os presentes são, mas o Natal não é. Ninguém, o Natal as pessoas ficam felizes, o que elas fazem? Elas dão presentes. Quando elas estão entrando no período do ano que mais vai sair alimento da terra, que mais vai se enxergar o que está acontecendo, claro. Eles fazem uma festa, aí eles bebem, eles trocam presentes. Índio fazia isso. Exatamente. Claro, esse podcast comemorar, a gente colheu um monte. Esse podcast é feito para celebrar a minha sabedoria. Então, por favor, calem a boca e deixem-me falar. Exato. Então, vamos começar pelo começo. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui, assim, porque eu acho que se a gente explicar a história da árvore de Natal, do Papai Noel, dos presentes e do peru,
a gente vai dar a complexidade que a gente acha que tem essa grande festa que acontece hoje para amanhã. Tá, mas vamos começar. Como é que o Natal virou dia 25 de dezembro e por que se tornou uma celebração cristã? No ano 336, o Papa Júlio I, que infelizmente, porque algum dia a gente poderia fazer um podcast sobre a história dos papas, né? Existe um livro, inclusive, eu recomendo, desculpa, eu não me preparei como nunca me preparei aqui, não me lembro o nome do autor nem nada, mas você procura a História dos Papas, você verá. A História dos Papas é assim, é um conto de terror, né? Os primeiros papas eram devassos, eram alucinados, eram malucos, vários deles tinham filhos, tinham amantes, o Vaticano era Ou então foi só piorando, porque hoje a gente chegou no pior que pode existir, que é um argentino. Exatamente. Esse Papa é fantasticamente avançado, né? Bom, o Papa Júlio I, infelizmente, não era uma pessoa tão horrível quanto eu gostaria que ele fosse, tornaria isso mais interessante. Ele era só um medíocre, com um lado genial. No ano de 336, estava no poder em Roma o Constantino. O Constantino, como falou o Arthur, e todo mundo deveria saber, é o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo. Só que não se converteu inteiramente. Ele continuou sendo pagão e o mais incrível, ele continuou participando do festival de Mitra. Mitra é o deus persa da sabedoria. Ele era um fiel a Mitra e ele participava da Saturnália e dos ritos solares que por todo o Império Romano eram comuns exatamente nessa época. Havia em Roma uma gigantesca festa chamada Saturnália, a festa dedicada ao deus Saturno, ligada a esse solstício de inverno. Essa festa, ela já tinha no ano de 336, que é o ano-chave da nossa história, já tinha mais de 600 anos, em Roma. Era uma semana de festa, do dia 17 ao dia 25, e o mais incrível dessa festa é que, além de ter comida e bebida sem parar e troca de presentes, tinha também inversão das posições. O escravo poderia mandar no seu senhor durante, sei lá, meia hora. O escravo fazia o papel do senhor e o senhor fazia o papel do escravo. Os homens faziam o papel de mulher, as mulheres faziam o papel de homens, inclusive em trocas sexuais e tal, e cintaralho e tudo mais. Era uma fodelança, era uma putaria generalizada, era uma festa louquíssima que se dava à vista de todos, à luz de todos, e Roma ia à loucura. E era, acima de tudo, uma festa de beberragem e de comida, porque se celebrava a volta do sol e a volta das colheitas, que ainda não eram naquela época, mas que voltariam, porque o ciclo cósmico continuava. E já era uma festa emprestada, já era uma festa não original. Exatamente. Saturno, é a concepção do panteão romano. Isso. Tem vários. O pré-natal já era fake. Exatamente. A Saturnália já era roubada de povos orientais do crescente, do alto crescente ali, papapá. Era uma festa babilônica, uma festa persa, né? Persa e Babilônia, o berço de tudo, Iraque e Irã, né? Papapá. Estava em Roma, estava em Nova York, era o Natal em Nova York. Onde é que vai passar o Natal esse ano? Vou passar em Nova York. Ia para Roma passar o Natal. Tá? Inclusive a cidade lotava, os hotéis não tinham vaga, falando sério, eles bloqueavam a entrada nas 7 portas de Roma, tal. Tinha que reservar com 15 anos de antecedência, os voos para Roma todos lotados, tudo carroça já cheia de gente. Aí o Constantino, não vamos entrar nessa história aqui, como é que ele se converteu, mas né, a mãe dele que se converteu, inclusive toda a história de Jesus Cristo em Jerusalém foi a mãe dele. Aqui foi o lugar da Santa Ceia, ali foi o Monte das Oliveiras, ali é a tumba. Tudo isso foi a mãe do Constantino, totalmente fake, sem nenhuma base arqueológica nem pesquisa, que inventou os lugares de Jesus em Jerusalém. A mãe do Constantino, uma corola, né? E o Constantino via a mãe ali ser cristã, e aí antes de uma grande batalha, ele sonhou com uma cruz, e no dia seguinte se acordou e tinha uma nuvem em forma de cruz, numa batalha decisiva. E ele mandou pintar a cruz em todos os escudos dos soldados dele e ganhou a batalha. Foi a primeira batalha em que os cruzados ganharam. O que quer dizer cruzado? É a pessoa que usa uma cruz.
que depois, além de usar a cruz no escudo, passou a usar a cruz no peito, né? Por que se chamam as cruzadas? Porque os caras estavam cruzados, eles usavam uma cruz, primeiro no escudo, no caso do Constantino, depois no próprio peito. E o Constantino virou cristão, mas não de todo. O Papa, sabendo disso, no ano 336, chegou para o Constantino e disse: olha, os cristãos estão sendo duramente perseguidos, tinham sido perseguidos pelo antecessor, não antecessor imediato, porque depois que o Diocleciano morreu, ainda teve um período de instabilidade de quase 10 anos antes do Constantino assumir. Mas o Diocleciano era o imperador que mais perseguiu cristão. Matava cristão no Coliseu, proibiu tudo dos cristãos, porque uma vez o Diocleciano foi fazer uma oferenda aos deuses e foi ler o seu futuro nas vísceras dos animais, e os sacerdotes não conseguiram ler e disseram: também está cheio de cristão aqui nessa sala, que eram alguns oficiais do Diocleciano que eram cristãos. E diz: por causa da interferência nefasta desses caras que a gente não conseguiu ler. Mandaram matar, o Diocleciano mandou matar todos os seus oficiais cristãos, proibiu os ritos cristãos nas suas tropas e depois começou a expandir e perseguir o culto cristão em todo o território do Império. Foi horrível, foi horroroso, né? E aí foi aquela perseguição clássica de cristãos que a gente sabe, tem aqueles, né, uns cristãos assim, agarrados, família agarrada ante um leão no Coliseu, né, aquela imagem clássica. Bom, o Diocleciano bateu as botas, teve uma transição muito difícil, o Constantino assumiu. Constantino, quando assumiu, não era cristão, virou cristão logo no final, e no ano 336, o Papa Júlio disse para o Constantino: Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Sério? Sério. Ele simplesmente inventou que Jesus tinha nascido 25 de dezembro e disse: essa festa é o nascimento de Jesus, e Jesus é uma espécie de sol, Jesus é a luz do mundo, Jesus iluminou o mundo, vamos festejar o Natal. E o primeiro Natal foi festejado no dia 25 de dezembro de 336, e foi um tremenda flop, porque era uma festa religiosa, de despojamento, de reza, e o Júlio mandou acabar com a putaria. Os caras, vaiaram o primeiro Natal, flop. No ano de 337... para com esse Natal de vocês, bababá, noite feliz, o tiozão do Zap, a sogra, bababá, atrasou o Natal, uma merda, começaram a discutir política, aí o Bolsonaro, eu vou mandar, não, o Sérgio Moro, vocês bofetearam, foi um flop horrível o primeiro Natal. No ano de 337, o Constantino morreu. Quando o Constantino morreu, o Papa Júlio I disse: puta que pariu, me fudi. E o Natal voltou a ser celebrado nas catacumbas, escondido, papapá. Mas daí o Constantino já tinha decretado que o cristianismo seria a religião oficial do Império. E o Papa continua insistindo. Daí, a partir do ano 340, ele conseguiu fazer com que a Saturnália se tornasse cada vez menos putaria, não podia comer ninguém, não podia arrotar, não podia vomitar, não podia ir cagar no meio da festa, tal. E começou a virar... o propósito a festa. Mas isso acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro os caras também não conseguem, mijam toda a cidade, né? Exatamente. Cidade, um problema. E aí começou a virar o Natal cristão. Mas eu ainda não vou encerrar a minha conversa, porque tem uma outra conversa maravilhosa, que o ano 336, que foi o ano do Natal, na verdade não era o ano 336, era o ano 248 da era diocleciana. Exatamente, porque o calendário até o ano de 532, o ano zero da era cristã, foi inventado no ano 532. Já tinha tido 532 anos depois do nascimento de Cristo, até que um monge, nascido na Romênia, mas que morava em Roma, resolveu calcular o ano Domini, o ano do Senhor, que ano nasceu o Senhor Jesus Cristo. E fez cálculo, mais cálculo, e chegou à conclusão que tinha sido no ano... sei lá qual, do calendário vigente, Diocleciano, provavelmente, o ano zero. Cara, não me interrompe, que eu vou chegar no fim. Daí, no ano 532, é que eles recontaram retroativamente até 533, 535, 500, 1000, e hoje 2021. Então, na verdade,
quando a gente diz que o primeiro Natal foi no ano 336, é a partir de uma contagem que começou 200 anos depois do ano 336. Talvez, é uma piração. Talvez essa seja a bagunça. Só para encerrar. Vai. E a contagem era da era diocleciana, que tinha sido o maior perseguidor de cristão. Aí, 200 anos depois da morte, me engasguei. Isso é muita festa de Natal. Depois... É que o Natal do Peninha começou dia 17. Né? Ele já está na Saturnália. Exatamente. Tá? Eu sou um pagão. Isso. E aí, não, só para encerrar, juro, porque senão fica muito confuso. Um dos motivos pelos quais o exíguo quer dizer o humilde, né? Um dos motivos pelos quais eles resolveram mudar o calendário no ano 532 é que a contagem era a partir do Diocleciano, que era o perseguidor de cristão. Ele disse, não tem sentido a gente contar o tempo a partir de um cara que odiava Cristo e perseguia cristão. Foi esse o motivo que ele resolveu alterar o calendário que a gente usa até hoje. E o Diocleciano era o cara que tinha antecedido o Constantino nessa época que a gente está falando, que viraria daí o ano 336. É uma loucura. E a gente não saber disso, e não é difícil saber, cara. É fácil saber, isso pode estar no teu panorama mental, na tua paisagem mental. E isso não te impede de ser cristão, não te impede de trocar presente, não te impede de festejar o Natal, nada disso. Só que é o seguinte, te dá uma visão muito mais ampla, muito mais incrível, e sabendo que tudo é relativo e que o passado está sempre mudando. O passado está sempre mudando. Calei a boca. Não, agora, mas me ajuda nessa linha de raciocínio, porque eu estava lendo umas coisas também ontem, né? E eu tenho outras datas e outros nomes, aí eu quero que tu organize isso, tá, Peninha? Bom, a explicação é o seguinte: cresce, o cristianismo vai crescendo, né? Sim. O cristianismo vai crescendo até chegar no imperador, certo? Né? Sim. Quer dizer, ele chegava nos imperadores que mandavam destruir. Né? O próprio Jesus Cristo foi, né? O que acontece com ele na cruz é uma concepção do poder olhando para aquilo lá. O que acontece? Depois de consolidado, né, eu tenho uma data que é 221 depois de Cristo. A igreja começa a olhar, está acontecendo ali essas festas por causa do solstício, e a igreja quer usar aquilo porque aquilo é pop e quer alguém ali saca que isso pode ser interessante. Estou falando de 221 depois de Cristo. E aí, o que eu li, e isso sai de uma das frases de um historiador chamado Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Talvez o Peninha conheça ele, mas ele conhece o Peninha, isso que é a coisa mais louca, né? A explicação sai um pouquinho antes, porque ele dá... eu vou explicar, mas fala. Beleza, só para acabar, para te depois falar isso aí, né? Ele dá o peso do dia 25 de dezembro, como o nascimento de Cristo, para um historiador cristão que tem o nome Sextus Julius Africanus. Ele teria tido a sacada de cravar o aniversário de Jesus no dia 25, né? Porque dia 25 é o nascimento, como disse o Peninha, de Mitra, deus persa, né? Que tem tudo a ver com aquela festa ali, né? E aí a igreja aceita a proposta, e a partir do século IV, então nós estamos entrando em 336, né? O cristianismo vira a religião oficial do Império, no caso o romano, e o Festival do Sol Invicto começa a mudar o homenageado. Mitra sai um pouquinho para lá, vem Jesus para cá. Ele tem toda a razão. Tem toda a razão. No ano 220, o cristianismo já estava tentando se expandir no Império Romano. Mas o que é tentar se expandir, Peninha? Essa é a minha pergunta. O que é tentar se expandir? O que é? O papado já está ali trabalhando? O que é? Porque assim, eu acho estranho isso. Assim, se o Império não aceita, né? E o Império tem toda a força para isso, o Star Wars da vida, tá? É meio Jedi essa história, porque assim, porra, já tem papa, já tem espaços físicos, já tem gente sendo angariada, né? Como é que ele tá convivendo ali, sabe? Eu sempre fiquei com isso lá. Mas sempre o cristianismo, na real, depois de Jesus Cristo, né? Depois de consolidada a ideia, ele sempre esteve por ali. Eu sei que tinha perseguição, que tinha morte, e a puta que pariu, né? E aí, centenas de anos depois, vai ter coisas piores ainda, né? Porque depois das cruzadas tem a Inquisição e bababá. Beleza. Sim, só que daí são eles perseguindo, exatamente. né? Não, por isso que eu digo, as coisas sempre estão... Alguém está perseguindo alguém. Mas no caso, como é que eles estavam ali? Como é que funcionavam no Império? Cara,
era uma seita tolerada, não passava de uma seita, né? Era um culto, uma seita tolerada, porque os romanos, o que era a Pax Romana? A Pax Romana era o seguinte, eles invadiam, destruíam tudo, matavam todo mundo que era contra eles, e diziam o seguinte, querem continuar vivendo a vida igualzinha como era antes? A gente preferia. Querem continuar com os deuses de vocês? Sim, queríamos. Tá, paga imposto, te submete ao império, te aceita como integrante subalterno do império, me paga uma taxa, me paga um tributo, me paga um imposto e tudo continua igual. É negócio. Foi assim que Roma se expandiu. Porque se tu entra, se tu invade, mata todo mundo, diz agora todo mundo vai ser gremista. Mas vai sempre existir esses miseráveis colorados. Aí tu vai ter que ficar matando colorado, matando colorado, matando colorado. E eles, tu sabe, colorado cresce como baratas. Então, tarará. Aí o que Roma fazia? Roma invadia. Como vermes. Roma invadia Porto Alegre e dizia, vocês querem continuar sendo uma carroça? Queremos. Vocês querem continuar achando que o gaúcho é superior a tudo? Queremos. Vocês querem continuar com a granalização? Queremos. Beleza. Fica tudo igual, só que vocês agora são parte do Império Romano e pagam tributo a isso, ok? É uma coisa genial, né? Genial. Então, eles tinham uma tolerância religiosa, até porque eles não tinham uma religião oficial. Não existia religião oficial do Império. Sim. E o cristianismo, sempre querendo ser hegemônico, sempre intolerante, sempre intransigente, embora a sua doutrina fosse de amor ao próximo, não sei o quê, sempre teve um desejo de poder, dominação e ampliação da sua capacidade, né? Era uma religião, aspas, imperialista, por isso que... E é incrível isso, né? Porque exatamente essa capacidade aí faz com que uma festa pagã aconteça. Exato. E depois, anos mais tarde, preocupe. Né? De alguma maneira, preocupe. E por que essas religiões monoteístas são assim? Porque as outras religiões tinham um monte de deuses, portanto, estavam ligadas ao politeísmo. Era quase uma poligamia. E o outro é monogâmico, só transa com um mesmo Deus. Desculpem a heresia, mas a piada é boa. É uma religião monogâmica, só transa com um Deus. Eu, por exemplo, transo com vários deuses. E a partir dos 40 do segundo tempo, quando a bola não entrou, eu começo a rezar para várias religiões diferentes, chegando até as religiões que ficam mais assim do lado escuro da força. Entendeu? Eu sou totalmente poligâmico. Como é que se fala Y-U-L-E na maneira nórdica? Yule? Não sei. Yule? Não sei. Essa junção, os missionários começam a caminhar pela Europa e espalhar o cristianismo, né? E chegam no nórdico. E os nórdicos têm ali, eles têm, o texto diz aqui, deixou um legado mais forte, foi a Yule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. Exato. Isso a gente tem que mudar. Mas só para encerrar, tá? Não, já fala, Arthur, só para encerrar. O cara decidiu que o Cristo tinha nascido em 25 de dezembro, foi o Flávio Sextus lá mesmo, no ano 221, mas não colou. Ficou uma coisa interna. E o Papa Júlio I, que em 336 estabelece oficialmente, foi a decisão oficial chega no poder. Da igreja. Ele chega no poder. Claro. O Papa dizia, foi nesse dia. E aí, por isso que o Natal, o que quer dizer Natal? Quer dizer nascimento. Né? Natal, nascimento. Era o nascimento do sol invicto. Passa a ser o nascimento de Cristo, né, oficialmente. Demorou 115 anos para a igreja assumir essa suposição, e a suposição estava errada, né? Cristo provavelmente nasceu em março, não em dezembro. Tá, daí tem isso. E aí a gente pode agora realmente mudar de assunto, porque daí quais seriam os outros temas? A árvore de Natal, o peru de Natal e o presente de Natal, que são outras tradições celtas e nórdicas. E né? Mais do que isso, não sei se o Arthur ia falar alguma coisa, mas assim, se a gente vai para outras línguas, né? Christmas, né? A importância de São Nicolau, né? Para ser aquele bom velhinho, né? Então, tipo assim, as coisas vão se misturar. Aí sim, talvez aí comece a entrar uma coisa bem
católica. Vou chamar de católica. Menos, tá? Porque até o Pai Natal, esse aí, o Father Christmas dos livros do Washington Irving lá, aquelas coisas. E do Charles Dickens. Né? Que tiveram um grande... Encontro de Natal. Sim, Dickens e Washington Irving tiveram grande importância. A literatura teve grande importância. Para o sentimento cristão, porque a gente está falando de como... Contemporâneo. O que o cristianismo ele se acopla da festa para angariar fiéis. Agora, esse sentimento, né, das musiquinhas de Natal, né, da noite feliz, né? Seja isso rico, alemão, seja pobre. Alemão / inglês, né? Quem colabora é o Charles Dickens, que faz a história de um grande empresário que tá cagando pra todo mundo, né? E aí chegam 3 caras da casa dele e falam assim, olha, essa festa tu tem que distribuir a tua riqueza, que blá, blá, blá. E a figura do Papai Noel, ela é tão pagã quanto qualquer outra coisa, né, cara? Tem várias tradições, várias subtradições, especialmente na Alemanha, justamente por conta ao passo que eles subiram lá pro norte, depois eles desceram, né, trazendo essas coisas. Tem um personagem que até vale citar no folclore alemão, que até foi importado para os Estados Unidos, em algumas colônias nos Estados Unidos, ali naquela região da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que chama Belschnickel. O Belschnickel é um Papai Noel que anda com uma vara e com um escravo negro junto com ele, que é o ajudante, uma criança negra. E ele bate nas pessoas. Ele bate em quem teve um comportamento ruim, nas crianças, e ele presenteia com coisas quem teve um comportamento bom, né? As crianças. Então, ao final daquilo era tipo, o Belschnickel vai vir aqui e vai te dar a chicoteada junto com o ajudante. E tu sabe que é por isso que o Noel não vai na Etiópia, né? Porque criança que não come não ganha presente. Não ganha presente, exatamente. Pela mesma razão que não tem jornal do almoço lá. Porque não tem RBS TV, né? Não tem RBS TV, almoço. Né? Mas assim, olha a loucura, porque aí tu pula, assim, bom, a gente tá falando do cristianismo se acoplando uma festa que vira Natal, blá, 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 passa os anos. Eu não conhecia. Primeira vez desde que eu tô nesse podcast que alguém me fala alguma coisa que eu não sei, sem ser o nosso entrevistado. Todos os episódios o Arthur dá uma botada em ti, né? Isso a audiência já começou a sacar. Mas vamos lá, deixa eu pular uma coisa que é interessante, né? Aí vem os puritanos ingleses, que querem destruir com todas as tradições da Igreja Católica, querem transformá-la, e aí alguns são mandados para um outro continente, que a gente viu aqui que os vikings já tinham tido, já tinham chegado, aquela coisa toda, e aí, por isso que nos Estados Unidos a festa de Natal é diferente, né? Fica ainda, aliás, e no começo dos Estados Unidos, né, eles não comemoravam, os puritanos cagavam pro Natal. Foi proibido durante muito tempo. Ignoravam completamente. Tentaram até mudar o nome da festa, né? Que Christmas quer dizer... Missa de Cristo. A missa de Cristo. A celebração Christmas. Para Christide, que seria tempo de Cristo. Né? Já que a missa é algo católico e blá, 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 né? Interessante como o Natal também vira guerra, né? A gente falou que até esse horário, gurizada, a gente tem mais coisas para falar ou não? A gente tem muito mais coisas para falar, mas agora fudeu, né? É isso, a gente podia ficar falando, mas vamos falar um pouquinho. Sobre como as árvores representam coisas para várias culturas, na japonesa. Especialmente o pinheiro. O pinheiro. Por que é o pinheiro de Natal? Porque era a árvore mais resistente ao inverno. E era a que menos sofria com o inverno e a que mais rapidamente brotava. Então, era o pinheiro de Natal. Só que daí os humanos estúpidos começaram a derrubar os pinheiros de Natal, que nem aqui a minha mãe comprava sempre um pinheiro de Natal verdadeiro na Vink. Pinheiro. Sabe, ia lá, eles plantavam um monte de pinheiro que crescia o ano inteiro, daí cerrava, a pessoa comprava um pinheiro vivo, nesse caso já morto, enfeitava tudo, depois jogava na calçada. Porto Alegre fica no bairro dos ricos aqui, onde eu nasci, cresci, reproduzi, mas espero não morrer, ficava cheio de pinheiro alemão, chamava pinheiro alemão, era o nome, né? Pinheiro alemão, jogado na rua. E aí os caras proibiram, tem uma matéria na National Geographic, procurem, se você botar a origem da árvore de Natal no Google, aparece uma matéria da National Geographic que conta a história da árvore de Natal. E aí proibiram a derrubada de pinheiros em 1554. A matéria é maravilhosa porque até hoje a Estônia e a Letônia brigam para saber quem inventou a primeira... Brigam mesmo, quase declararam guerra a uma outra. A Letônia diz que a árvore de Natal foi inventada lá em 1510 e a Estônia diz que foi inventada lá em 1441. E os historiadores dizem que os dois estão mentindo. Né? Só que daí, a partir de 1535, em Estrasburgo, virou realmente uma tradição de tu enfeitar um pinheiro. Só que eles derrubavam o pinheiro, porque as outras nações celtas e nórdicas, o que elas faziam? As árvores ficavam
perdiam as folhas e perdiam os frutos. Então, magicamente, eles tomavam os cogumelos mágicos, que nem qualquer povo evoluído. Nessa parte estou inventando, mas deixamos assim, vou repetir. Todo povo evoluído toma cogumelo. Quem não toma cogumelo são os povos involuídos. Aí os celtas e nórdicos, povos evoluídos, se enchiam de cogumelo e olhavam para as árvores secas. E diziam, puta merda, essa árvore secou. Se ela não voltar a florescer, a frutificar e a florescer e a voltar a ter folhas e frutos, eu estou fodido. Então, o que faremos? Vamos fazer um ritual mágico e encher essa árvore de folhas e frutos fake para que elas voltem, né? Aí, com a cabeça cheia de cogumelo, eles penduravam o quê? Nozes, porque não tinha nenhuma outra porra de fruta que desse no inverno. Às vezes maçã. E a maçã é redonda e vermelha, igualzinha à bola de Natal. A bola de Natal é uma maçã pendurada num pinheiro. Inclusive, pinheiro não dá maçã, como você deve saber, era mais mágico ainda, né? E nozes, que se come até hoje, né? E umas fitinhas, umas coisas fingindo que eram as folhas e frutos, né? Celtas e nórdicos faziam isso. E isso há milhares de anos antes de Cristo. Aí, já na era cristã, 1400, 1500, barará, eles começam a cortar a árvore e levar para casa. E aí tem um édito em Freiburg de 1584 dizendo não pode cortar a porra da árvore. Se tu quiser fazer uma árvore de Natal, tu faz no Parcão. No Parcão não, porque é cheio de bolsominion. Faz na Redenção, que é cheio de homossexuais e maconheiro. E aí, papapá, que nem nós, né? Que somos todos homossexuais e maconheiros aqui nesse programa, graças a Deus. E aí... E bolsominions, não, somos contra bolsominions. E aí, talvez tu seja bolsominion. E aí, era essa a árvore de Natal. Tá? Nós vamos falar do Papai Noel, porque é meio chato, eu vou entrar no... Deixa só eu fazer uma adendo à questão da árvore de Natal, porque tal qual esses outros símbolos que a gente mencionou aqui, ele também tem várias outras presenças na história. E tem um mito grego que é do caralho, que é o mito de Cibele e Átis, tá ligado? A Cibele é a seguinte, a Cibele era uma deusa lá da natureza. E pai, gostosa. Ah, não era muito, ela era considerada uma deusa mãe, ela tinha uma coisa de milf, uma deusa milf. Uma deusa milf. Ela tinha os atributos dela eram uma milf deusa e uma deusa milf. E ela tinha um filho, cara. Ela teve um filho chamado Átis. E ela se apaixonou pelo filho dela. Como uma boa interação grega. Como uma boa história grega. Uma boa história grega tem muito incesto e sexo entre mãe e filho. E esse cara aí, o Átis, ele ali por umas tantas ali dessa relação com a mãe dele, a Cibele, o Átis, ele vai para baixo de um pinheiro e ele se castra. Ele corta fora o próprio pau. E pendura as bolas ali. E aí se torna... E ele renasce o Átis após esse ato da castração. Então, ele tem a morte, né, para a mãe, né, daquele amor que eles tinham, que era ligado por essa coisa carnal aí do pau. Ele corta fora, ele morre e ele renasce. E a partir disso, os eunucos, que eram os sacerdotes de Átis, porque o cara se castra, então, obviamente, os sacerdotes dele também fazem isso, começam a derrubar pinheiro e levar para casa, porque foi embaixo de um pinheiro que o Átis cortou o próprio tico. Então os caras começam a derrubar o pinheiro. Pra não cortar o tico, eles traziam só o pinheiro. Cortavam o pinheiro. Arrancavam o tico da natureza, levavam para dentro de casa e diziam, vou botar o tico do Átis aqui em forma de árvore na nossa sala e ficar celebrando. E Arthur, e nessa festa Yule, que é essa festa lá de cima, né, dos nórdicos, não tinha Papai Noel, mas tinha um gnomo que entregava os presentes. Era um gnominho que corria, que era uma coisa bem marcante, né, para os nórdicos. Era ele que distribuía os presentes, né, para talvez conquistar as crianças, né? Aqui em casa, os dois caras acordaram hoje, os dois carinhas, um de 2 anos, outro de quase 4, para o dia mais importante. Na lareira. O dia mais... Não tem lareira aqui em casa, mas tem uma arvorezinha de Natal lá. Tem um tico o tico de Hades, Arthur, é isso? Hades, tico do Hades. Tem um suco que é Hades o nome. Suco Hades, né? E ele mas isso não nos patrocina. Ele não pode dizer esse nome. Ele patrocinou muito tempo o Independente de Avejaneda. Eu tinha uma camisa linda do Independente. Eu tenho ela até hoje. Bem grande escrito Hades. O único heptacampeão da Libertadores. Exatamente. O único heptacampeão da Libertadores. Aí, eu apresentei um programa na TV Com, né? Com essa camiseta. E a chefe era Alice Urbim.
e ela estava numa reunião com o Neto Fagundes e com as TVs ligadas na frente dela, assim, né? E eu entrei no programa com aquela camiseta com o tamanho de um letreiro de uma marca desse tamanho, assim, e ela pegou e na hora que foi começar, Neto, pô, a gente tem que combinar agora. Ela olhou assim, fulana, tira o Potter agora do ar! Tipo assim, porque eu tava fazendo uma propaganda, né? E aí não me tiraram e eu fiz o programa. Aí acabou o programa, aí acabou e um cara falou assim, ó, a Alice quer falar contigo. E aí eu fui caminhando, assim, todo bodoso, né? Ah, deve me elogiar, né? Primeira vez que eu apresento o programa sozinho, blá, 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 blá. E aí eu cruzei com o Neto no corredor, o Neto falou assim, tá indo na Alice, né? Não, vai lá, tudo tranquilo contigo. Aí cheguei lá, ela só fechou a porta, todo mundo ouvia a mijada. Fechei essa história, tá? Uma galinhagem. Eu preciso colocar inútil, KTO e grupo aí. História inútil. Nessas histórias são o ponto alto da audiência. Nenhuma história é inútil. Além de trazer histórias que o Peninha não sabe, agora já tem algumas críticas, né, já ao comportamento do Peninha, feito por Arthur. Interessante isso. Como as coisas vão conquistando. Viu, Peninha? Isso aí, sabe? Tu é um imperador romano e ele é um cristão. Conquistando espaços. Eu fui contra ti. Tu que falou da história. Eu falei contra toda a história é importante. Toda a história é importante. Antes me ajudou. De tu conseguir, não sei como botar a KTO e a Grouping no meio, que hoje vai ser difícil, deixa eu dizer o seguinte, para que serve esse nosso podcast? Para você receber dicas de leitura e começar a ler e nunca mais ouvir um podcast. Eu tenho dicas de leitura. Eu tenho dicas de leitura. Então, eu tenho duas maravilhosas. E sério, a primeira delas é Juliano, do Gore Vidal, que conta, o Juliano era sobrinho do Constantino. Então é um livro de ficção, mas com base totalmente histórica, que conta como é que foi a grande tramóia cristã para tomar o poder e acabar com o paganismo. O livro se chama Juliano, o Imperador Juliano, Gore Vidal. Não deixe de ler esse livro. E o outro, que hoje é um dia de Natal, não sei quando é que vai ao ar, é hoje, a edição que a Companhia das Letras fez do Charles Dickens, de Um Conto de Natal. Peraí que eu vou pegar aqui, um minuto. A versão do Um Conto de Natal, que é a história do senhor, o milionário, né, bilionário lá, que estava cagando para tudo isso e aí recebe 3 caras em casa. Elas dizem que ele tem que ser um ser humano melhor. Do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro. Que lindo. Ebenezer Scrooge. Que deu origem ao Tio Patinhas, né? Isso aí. Tem as ilustrações originais do John Lipsch e a tradução é do Rodrigo Lacerda, né? Que é parente lá do Carlos Lacerda, e tem uma belíssima introdução da Sandra Maggio. Sandra Maggio. Então, cara, que legal, são as ilustrações originais, né? É da Penguin Classics. Em português. Companhia das Letras, uma canção de Natal, que é que é a tradução melhor do que um conto de Natal, né? Pois é, né? É o conto e tem um filme chamado O Homem que Inventou o Natal. Não sei, vocês pesquisem aí quem é o diretor, por favor. Procurem esse filme, deve ter Netflix, essas coisas, sei lá onde, que é a história de como o Dickens escreveu esse livro. O Dickens estava na merda de dinheiro, foi um livro de encomenda, ele sofreu muito para escrever, ele teve uma falta de inspiração enorme, até que ele teve uma iluminação, assim, aquelas epifania, e criou esse conto maravilhoso, que é o conto a partir do qual se começou a consumir, de fato, peru de Natal. Né? O filme se chama O Homem que Inventou o Natal, o diretor é o Bharat Naluri, e ele foi lançado em novembro de 2017, e ele se encontra naquele serviço chamado Star, que é onde está a ESPN hoje, para poder assistir por assinatura. E ele lindo filme. Tem o Christopher Plummer fazendo o Dickens, né? Exatamente. E é a história de como ele escreveu o livro. É ele sofrendo para escrever o livro, e o livro tem que ficar pronto para o Natal, o livro fica pronto para o Natal, e é lançado, é um sucesso imediato. O Dickens, que já tinha sido famoso e rico e não estava mais rico, e a fama tinha diminuído, volta a ficar riquíssimo e famoso, e aí tem uma história maravilhosa, mas essa eu vou ter que contar. O editor dele, tão feliz, manda entregar um grande peru de Natal na casa dele, que vai por trem, e do trem uma carroça vai levar na casa do Dickens, e aí a carroça pega fogo no peru.
e o peru fica assado e quase torrado. E os pobres saqueiam os despojos da carroça queimada e comem peru pela primeira vez na sua vida, um tanto torrado, mas comem. E o Dickens diz, bem passado. Milagre de Natal. Essa não está no filme, essa sou eu que estou contando. Só deixa eu corrigir, o Christopher Plummer não faz o papel do Dickens, que o Dickens é jovem, né? Quem faz é o Dan Stevens. Ele faz o papel do Ebenezer. Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Que é o tio Patinhas, né? O tio Patinhas se chama Uncle Scrooge. Exatamente. Né? Ebenezer. E aí, Arthur, tua dica de livro? Verdade. Na verdade, eu vou dar uma dica de livro de filme. De filme é um filme que é clássico nos Estados Unidos. Aqui, o filme de Natal no Brasil, eu acho que é o Esqueceram de Mim, né? Para muita gente. Mas o grande filme de Natal é o do Frank Capra, aquele lá, o It's a Wonderful Life, com o... demais. Com o Jimmy Stewart, que é sensacional. Assista, se você nunca assistiu, é um filme magnífico. Acho que é fácil de achar, não sei se tem na Netflix. Como é que é o nome em português mesmo? A Felicidade Não Se Compra. É um filme de 53 ou 54. Eu não me lembro agora. 53. Mas é bonito, é um filme bem legal. É um filme de 46. Olha aí, mais antigo. James Stewart. E ele tá na Telecine Premium. E o livro que eu vou indicar, na verdade, não é um livro, mas são as histórias do Washington Irving, que é esse escritor britânico aí. Que tem... Não, americano. Washington Irving era americano. Desculpa, americano. Perdão, me confundi. É verdade. O primeiro grande escritor americano. De Sleepy Hollow, né? Isso. Sim, que é o Woodstock. Dele, né? Sim. Mas ele escreveu muito... Ele escreveu muito sobre Natal, como disse o Peninha, como eu disse também. Ele tem um conto sobre a noite de Natal, ele tem um conto sobre a charrete do Natal, ele tem um conto sobre o piloto da charrete, ele tem um conto sobre... Enfim, então fica a dica, porque é um escritor de um inglês, né, lá no meio dos meados do século XIX, e um cara que inaugura um tipo de literatura que é muito legal. Não sei se é fácil de achar em português, os que eu tenho do Washington Irving, que são todos em inglês, mas não é difícil de ler e é maravilhoso. Os textos são incríveis. Não tem nada a ver com o Natal, mas uma coisa puxando a outra, né? Esse é muito do intuito aqui. Tem um documentário, eu não sei se o Arthur viu, isso o Peninha também assistiu, que tem a ver com o Gore Vidal, né? O Gore Vidal e o William Buckley Jr., eles fizeram na TV americana, né? Debates, assim, cara, existe um documentário chamado Melhores Inimigos. Este documentário está na Netflix, ou estava na Netflix, não sei se está mais. Eu acho que não está mais. Mas aí ele está na internet, porque ele é de 2015. É uma obra-prima, o do documentário. Uma obra-prima. Um conservador... Eu vou chamar de conservador no bom sentido. Claro. Um progressista no bom sentido. Né? Agora Vidal progressista e o Buckley Jr. um conservador. Eles vão indo... pensei que era o contrário. Eles vão indo, e daqui a pouco tem uma explosão num debate ao vivo, né? E aí, como eles conviveram com isso depois, é muito bem contado, é um baita de um documentário chamado Melhores Inimigos, que foi uma tradução bem feitinha de Best mas me diz uma coisa, por que tu tá dando essa dica? Porque tu falou do Juliano, tu falou do Juliano do Gore Vidal. Verdade, uma coisa puxa a outra, entendeu? Tipo assim, sabe? Eu lembrei disso, não queria ficar em silêncio, então boto pra fora, daqui a pouco alguém olha o Melhores Inimigos e gosta e ganha um isso é do caralho, esse documentário é muito a fuder, velho. Magnífico. É muito bom mesmo. Bom, tudo do Gore Vidal é bom, né? KTO e Gruppen. Gruppen a gente fala de tecnologia e KTO a gente fala de probabilidade. Eu acho que as duas coisas se juntam completamente em tudo que é o Natal. O Natal é uma junção de histórias, né? Com probabilidade alta de dar certo. Então, pega o solstício, diz que nasceu no dia 25 de dezembro, fala que ele é a luz que veio para nos salvar, que apareceu, né? Tô forçando pega bem. Pega a árvore, dá presente. Pega a árvore, dá presente. Tipo assim, é uma sacada de probabilidade baixa. E assim, mas vai dar errado isso aí. Vai dar certo, os caras já estão fazendo isso há horas já. Vai dar certo. Né? Me dei bem nessa aí, né? Dei bem. Tecnologia, me ajuda com tecnologia. É o seguinte, em vez de derrubar uma árvore de Natal, tu faz uma árvore de Natal digital no computador e manda e não baixa nada para não ter vírus, não, né? Mas se baixar, se olhar alguma putaria para lembrar o que era a Saturnália antes, né? A Gruppen vai estar te protegendo. Se você abrir no computador da sua empresa, né? Porque é lá que o cara abre putaria, né? A Gruppen vai estar lá para te proteger. Acho que a gente conseguiu. Punhetinha remunerada, né?
forçando bem a amizade aqui. Feliz Natal! Sim, Feliz Natal, mas uma pena, eu acho muito deselegante da parte da Gruppen e da KTO. Eu, inclusive, nem gostaria de repetir o nome KTO e Gruppen, e eu não direi mais os nomes Gruppen e KTO. É a última vez que as palavras KTO e Gruppen estão saindo da minha boca, porque nem a Gruppen nem a KTO, cujo nome não repetirei mais, nos mandaram presente de Natal. Então, Gruppen e KTO, pelo amor de Deus, é muito deselegante de vocês não terem nos enviado um presentinho. A boa notícia é que a nossa Saturnália não acaba dia 25 de dezembro, então eles têm mais 15 dias que nós vamos juntar com a história dos Reis Magos, né? Que vai lá no dia 6 de janeiro, acho que é 6, né? De janeiro, então eles têm até 6 de janeiro para mandar para nossos endereços presentes. Que, aliás, é o dia do presente. O dia do presente, na verdade, era dia 6 de janeiro. Exatamente, porque eles chegam na casa com os presentes. Dia de Reis. Né? Peninha, Feliz Natal para ti. Arthur, Feliz Natal para ti. Beijo. Eu acho que depois de 1 hora deu para notar que o Natal é uma coisa bem mais complexa e mais gostosa do que apenas uma data religiosa. É bem maior do que a gente pensa. Bem maior. E não esqueça, hoje ainda, né? Olhe para cima, olhe para o sol e agradeça a ele. Que hoje é o dia de a gente agradecer. É verdade. Certo? Mesmo aqui no Hemisfério Sul, nós estamos socados embaixo do sol quase todo ano, tá? Beijo para Hemisfério Sul, na nossa latitude, claro, né? Beijo para vocês. A gente volta no ano que vem. Certo? Semana que vem é férias, a gente volta no ano que vem. Beijo pra vocês todos. Tchau, tchau.